Vai começar a Bueno, gravar. ok. Começou. Dale, Michel. Soy Michel dos Reis, un aficionado por cine desde que mi padre me llevó para mirar Godzilla en 98 y por el cine sudaca, cine sudamericano, desde muy temprano cuando ha mirado Nueve Reinas, que creo que he visto en 2004, 2005. Entonces es un honor presentar en una sesión de charlas un proyecto que me encanta desde que entré en Unifesp, ¿no? Bueno, voy a cerrar mi cámara porque mi computador y la conexión están una cosa maravillosa, pero voy a compartir mi pantalla para hablar un poquito de algunas cosas, curiosidades de otra historia del mundo. Solo un momento. ¿Todos bien? Sí. Sí. Como siempre digo en las postagens del grupo de charlas en Facebook, dale. Voy a empezar hablando del director Guillermo Casanova, que es también montajista, así como nuestras invitadas de ediciones anteriores de charlas, Thais Fernández y Beatriz Sainer, las directoras de Portuñol y Los Silencios. Casanova es de Montevideo, ¿no? Y es realizador de cortos de ficción, documentales, programas de televisión y largometrajes. Fue el director de imagen del canal 10 de Montevideo, que es un canal que tiene algunas versiones de atracciones extranjeras como MasterChef y que actualmente exhibe las producciones brasileñas Jesús y el Rico y Lázaro de Record TV. Entre sus trabajos más destacados se cuenta el documental Mamá era Punk, que habla del movimiento punk en Uruguay y cuenta con la presencia de muchos artistas que vivieron este periodo en los años 80. He producido la serie documental televisiva Memoria de la Costa, que habla de la costa uruguaya, tiene en YouTube y también ha producido el documental musical de Jaime Ross a las 10, que es sobre un cantante uruguayo, Jaime Ross, y que es un tipo que tiene un estilo muy singular. Jaime Ross está en la banda sonora de Otra Historia del Mundo, pero hablamos más adelante. Todas estas cosas que estoy hablando, dejaré enlaces en el grupo de Facebook, ¿no? Guillermo realizó el cortometraje Los Muertos y su primer largometraje de ficción fue El viaje hacia el mar, que fue una adaptación del cuento homónimo de Juan José Morosoli, que tuvo un éxito entre el público de Uruguay y cosechó varios premios internacionales, como el Colón de Oro del Festival de Huelva en España. Aquí la parte del cuento, el libro. Para hablar un poquito sobre la película, Otra Historia del Mundo fue representante de Uruguay en Oscar de 2018, pero no estuve entre las 5 películas finalistas,
Outra película que já exibimos em charlas que venceu foi Una Mujer Fantástica de Chile, que é muito incrível. Quem não ha visto que la mire, ¿no? Una otra curiosidad que Guillermo, el director, reveló es que los actores que hicieron los personajes principales fueron invertidos en la producción, porque Roberto Suárez, que sería Snarl, sería papá y no podría ficar en las locaciones. Entonces, Troncoso trocó, cambió de lugar con él. Hablar un poquito sobre Roberto Suárez, que es un actor que vivió personajes en otras películas muy buenas, como El Candidato, 25 Watts, Una Noche Sin Luna, Mr. Kaplan, todos están en Retina Latina. Y también yo he visto el largometraje argentino La Misma Sangre de Netflix, y que él está muy bien. Suárez es uno de los principales referentes del teatro uruguayo, ¿no? Su introducción en la escena local tuvo lugar con el irreverente dúo performático humorístico Suárez Troncoso, que con su gran amigo y compañero de película, nuestro querido César Troncoso. César Troncoso, que es un actor respetado en todo el continente, ha hecho telenovelas en Brasil, está en aire como Don Rafael de Flor do Caribe, una telenovela de TV Globo, y participó de otras películas que exhibimos en charlas, como Infancia Clandestina, y Una Noche de 12 años. César trabajó con Guillermo en la primera película del director, El viaje que hacía el mar, y también estuve en El baño de papa. Creo que no exhibimos en charlas, pero es una gran comedia del paisito, con una coproducción brasileña, así como Otra Historia del Mundo, ¿no? En Brasil, César ha hecho la película que es una adaptación de la canción de Legião Urbana, Faroeste Caboclo. Hizo Benzinho, un filme que me encanta mucho, una buena película brasileña. Troncoso y Suárez trabajaron también con las voces en la animación Anina, que también está en Retina Latina, y yo sugiero que vean. Entonces son actores que tienen una experiencia de proyectos juntos, ¿no? Por eso todo suena muy bien en la pantalla, ¿cierto? Bueno, voy a hablar un poquito sobre Néstor Cucini, que vive el coronel Valerio y que está en una película que todos los profesores de español indicaron para nosotros de Unifesp. Iván, que está en la sala, indicó a Lely, y también está en Los Últimos Románticos, que salió en 2019, y Mr. Kaplan, donde conoció Suárez, ¿no? Y también participó de una película argentina que me encanta mucho, que es Cinco de Talleres, que habla de un tipo que vive los últimos momentos en la cancha como jugador. A quien me conoce, solo no quiso hablar de esta película porque estamos trabajando con plataformas lícitas y el Cinco de Talleres solo está en los medios ilegales. Pero quien quiera, yo envío el enlace para que puedan mirar, ¿no? Tenemos también en la película Alfonsina Carroccio, que vive la hija de Milo, ¿no?
que este es su primer largometraje y en 2022, si existimos, ¿no? Será protagonista de una película llamada Nina y Emma, que hablará de una pareja de mujeres. El joven que se apasiona por ella, el hijo del coronel, que también mira a Snarl robando los enanos de su padre, es interpretado por Nicolás Condito, un actor argentino que hizo muchas cosas en la televisión, no solo en Argentina y Uruguay, pero también en Chile, ¿no? Acá tenemos Natalia Miquel Jonas, que vive Beatriz, la otra hija de Milo, que actuó en una película brasileña llamada Simone, que tiene una temática LGBT, ¿no? Solo un instante que tiene personas queriendo ser aceptadas. Entonces, la compañera de Miro, quien hace es María Elena Pérez, ¿no? Una actriz de televisión que participó de la coproducción Uruguay-Argentina, Rambleras, y también hizo una serie llamada REC, que es bien cortita, así como su participación en esta película, ¿no? Tenemos también el actor brasileño Claudio Jaborandi, que vive en Cissé, que tiene el bar en la frontera. Claudio tiene muchas producciones en su carrera, como Aruanas, la serie de TNT Hermanos Freitas, que habla sobre la vida del boxeador Popó, y está en la reprise de Malhação, Viva la Diferencia, ¿no? Y un programa horrible de Multishow, Os Ronnie, muy terrible este programa. El actor que hace el cartero, ¿no? que Coronel llama de provisorio, que es un tipo bien extraño, ¿no? Es Gustav von Perinostein, un actor de teatro y de radionovelas en Uruguay. Actualmente conduce en Uruguay la versión para radio de la película española Amanece, que no es poco. Amelia, que es la compañera de Coronel y que vigía la ciudad, ¿no? Es interpretada por Cecilia Cosero, que es una actriz de teatro y de cine. Participó de Paisito, que tiene también en Retina Latina, y hizo una película que estaba en el Festival Mix Brasil, El Cazador, donde vive la madre de un joven que tiene problemas con pornografía. Tenemos también Jenny Goldstein, que es la actriz que hace Rina, la mujer que escribe poesías a Snau, una de sus alumnas, y que también es una aliada de la familia Striga, que es una actriz de televisión y ya había participado de una película con Troncoso, Mal Día para Pescar, que está en Vimeo, ¿no? Está legalmente lá, entonces creo que vale asistir. Bueno, una otra curiosidad es que el filme, la película, es una adaptación de una novela de Mario Aparain. La novela se llama Alivio de Luto, y oí una entrevista del director en que él habla sobre las diferencias de producción entre la adaptación del cuento El viaje hacia el mar, que fue su primer trabajo, largometraje, donde dice que escribió el guión en 12 horas, mientras con Otra Historia del Mundo pasó años desarrollando el guión, ¿no? Y la principal diferencia entre las dos historias es que los personajes femeninos
no existe en la novela. Entonces, este destaque que se da para las mujeres en la película no tiene en el texto de Mario. Y como un bonus, Mario, el actor de la novela, ha hecho una participación en la peli. Hay un momento donde Snell está en su clase de Historia Antigua Universal y el actor aparece como uno de los alumnos, alguien que le hace una pregunta, ¿no? Es rápido, pero él está allí. Mario es un autor que tuve 2 libros publicados en Brasil, Alívio de Luto y La balada de Johnny Sosa, y es un autor pequeño de Uruguay, creo. Bueno, creo que solo algunas curiosidades para que el debate flua, claramente um portunhol, para que o debate se prossiga e possamos discutir as questões da película, não? Gracias, Michel. Eu tenho uma pergunta, uma curiosidade que eu não conhecia. Perdão, eu estou, não há fila de perguntas, então eu já me estou colando aqui para fazer a primeira pergunta. É que tu conheces tanto de películas, ¿no? En español, y yo cuando te invité, yo me imagino, ¿qué película va a seleccionar Michel? Y ahí ha seleccionado esta película, que no es una película, digamos, muy conocida, de un autor conocido, o de qué sé yo, de un país que tenga una industria cinematográfica de las más grandes, ¿no? Sí, Michel conoce mucho de cine, como dice aquí Eliane. Entonces yo me preguntaba, ¿qué película va a seleccionar? Y ahí me sorprendí cuando seleccionaste esta, porque era una película que yo no sé si la pasaron en Brasil, ¿sabes? Si la pasaron en el cine. Sim, passaram em festivais, muitos festivais, porque é uma coprodução brasileira, né? Então, meio que eles fizeram uma turnê por festivais aí. A Thaís comentou sobre isso, né? De que, às vezes, para divulgar o filme é preciso fazer isso, e eles fizeram. Tanto é que esse filme é muito mais conhecido fora do Uruguai do que dentro do Uruguai. O próprio Guillermo disse isso em várias entrevistas, uma entrevista acho que para a Folha, não tenho certeza se foi para a Folha, mas ele chegou a dizer que é muito, muito mais conhecido fora do Uruguai do que dentro do Uruguai. ¿Y por qué has seleccionado esta película? ¿Cómo fue? Esa era mi pregunta. Yo hice toda esta introducción, pero mi pregunta era, ¿por qué seleccionaste? ¿Cómo fue para seleccionar a esta película? ¿Qué te llevó a seleccionarla? Então, eu gostei muito da capa do filme, né, cara? Tipo, é um negócio que eu fiquei olhando assim e falei, nossa, parece muito, muito interessante. Vamos dar uma olhada aqui na sinopse para ver. Aí tinha uma coisa de ditadura e tal. Falei, pode ser que seja legal, né? Vamos testar algumas coisinhas, vamos assistir um pouquinho para ver. Aí eu vi que tinha coisas muito interessantes, a fotografia muito bonita, né? A fotografia foi feita até por um brasileiro. Tem um quadro assim que me chamou muita atenção, que é logo no começo, depois que o Milo é preso, né? Ele mostra a filha dele assim e o caminhão, que ela tá dentro do caminhão. E é uma cena muito bonita. Aí, tipo, meio que você não liga muito para essa cena, mas depois que vai se desenvolvendo a história, você entende
a importância do caminhão pro desenvolvimento da história, né? Então, meio que eu escolhi primeiro também, porque a gente só trabalha com filmes legais, né? Não na ilegalidade, a gente não trabalha mais com isso. Então, escolhi também por causa disso, mas a escolha em si do filme, primeiro foi por causa da capa, que eu achei interessante. Os atores que estavam dentro, o César Trancoso, ele é um cara que me chama muito... Trancoso é um cara que me chama muita atenção. Tipo, ele faz um personagem lá na Noite de 12 Anos, né? Que ele é um coronel também ali, e ele tá muito imponente, ele chama a atenção. E como eu já tinha visto já também outras coisas que ele tinha feito com Soares, eu fiquei muito... Não, vou assistir esse filme, vai. E se for legal, aí eu coloco lá no Charles como opção. E acabou rolando. Mas, enfim. Legal. Michel, a Graciela levantou a mão e a Amanda só fez aqui uma observação, né, que ela falou que lembrou do Amélie Poulain, né, pela história dos anões, né? E no Amélie Poulain também tem, né, o anão que fica viajando, é muito bom, né, eu acho esse filme muito engraçado, que é o anão, né, a filha manda o anão viajar e o anão fica mandando... É verdade, é muito, muito parecida a cena até mesmo, né, que ele enquadra os anões do coronel, do mesmo jeito do Amélie Poulain, é quase do mesmo jeito, assim, tem um momento. Mas, enfim. E os anões que está olhando para a estrada, né, é muito bom, essa cena dos anões é muito boa. Sim, muito bom. Verdade. Bom, mas aí a Graciela levantou a mão, depois tem uma observação do Ivan, mas vamos ouvir a Graciela, depois a gente vai para o Ivan. Por favor, Graciela. Não, essa da cena dos anões foi quando eu escrevi para vocês falando, finalmente uma comédia, né? Depois eu escrevi, esqueça no que eu falei. Agora eu entendi o comentário, agora eu entendi o que você explicou. É muito boa, muito boa. Não, e o Troncoso, o papel que faz no Banheiro do Papa, que é ator principal, que faz no Infância Clandestina, né? Então, são papéis diferentes, enfim, é isso, Uma Noite de 12 Anos, tudo ele é super bom, né? Eu adoro ele. Michel, eu fiquei pensando... Você chegou a ler o Alívio de Luto? Assim, a minha dúvida é o seguinte, de que ano que o livro é? E, enfim, se você leu alguma coisa, porque as mulheres no filme são fundamentais, né? As mulheres são as que fazem o personagem Troncoso sair da cama, né? Então, enfim, quem que ocupa esse papel? Ou se não tem nada a ver. Essa é uma primeira pergunta, e uma pergunta que, enfim, El Cinco de Talleres é baseado em algum conto de Fontana Rosa? Ou, enfim, de curiosidade, é só curiosidade. Sim, então, começar pelo final. O Cinco de Talleres não é baseado em nenhum conto do Fontana Rosa, mas... você encontra alguma coisa ali do Fontana Rosa no filme, então eu gostei bastante desse filme, não preciso nem falar porquê, né, futebol, mas tem umas coisas bem interessantes, não parece assim chamar muita atenção quando vai passando a história, mas acho que quem está acostumado a ler certas histórias ou acompanhar o noticiário esportivo, assim, ver a dor que é para o cara que tem que encerrar a carreira ou qualquer coisa do tipo, então sempre bem interessante, assim, ainda mais na Argentina, que tem toda uma coisa ali de amor à camisa, que acho que tem um pouco mais do que aqui no Brasil, então é bem interessante o filme o filme é bom
Então, acho que vale a pena assistir. Já sobre o Troncoso, ou sobre a novela, né, a novela Alívio de Luto, ele foi escrita, né, no final dos anos 90. Então, começo, na metade ali dos anos 90, vai. Então, pós ali a ditadura uruguaia, né, então, meio que ele tenta passar essa coisa ali da ditadura nesse microcosmos, né? Pelo menos eu tive essa visão. Eu não tive a oportunidade de ler toda. Tipo, você encontra por aí, mas eu queria até comprar, acho que na Amazon tem, para ler toda, porque eu queria entender também essa questão das mulheres, porque no segundo que eu li do Guilherme falando, e ouvi também ele falando, ele foi a alteração principal que teve, porque no livro não tem isso de jeito nenhum. Ele tem essa reação de buscar o Milo por si só, todas as motivações dele ele tira por si, né? Não tem isso da influência ali feminina no texto do Mário. Obrigada. Não sei se respondi, mas... Sim, sim. Eu vou ver se eu consigo a novela. E se eu achar, eu te trago, tá bom? Ou se eu encontro daquele jeito, sabe? Assim... Todo oficial. Legal, obrigada, Graciela. Aí tem aqui o Ivan, ele está falando sobre a estética. Você quer fazer um comentário, Ivan, oralmente, falando? Oi, Dé. Não, pode ser. Não, muito legal o filme, Michel. Muito legal a apresentação também. Eu chamei a atenção para essa coisa daquele caminhão que inicia com aqueles anões lá, que me parecia muito aquele início do Bacurau, sabe? Quando vai o caminhão e derruba o caminhão, né? E parecia tão inocente, mas não era nada inocente, né? O filme estava gostando muito. Na verdade, eu não consegui ver inteiro, porque eu acho que eu tô com problema de som, não sei se é no meu computador, mas às vezes ficava muito baixa a voz, eu precisava ficar voltando para tentar entender o que estava falando. Eu vou acabar de ver, vou dar um jeitinho. Mas estava muito legal, adorei. E aí essa estética da capa, que é um pouco a mesma do filme, né? Você tem razão, ela chama muita atenção, eu gostei muito. Obrigada, Ivan. Marina, você quer comentar, Marina, fazer o seu comentário oralmente? Oi. Não, eu achei muito interessante, assim, essa questão, por exemplo, o anão é uma coisa que vai contínua pela história inteira. Aí você pega o caminhão, é uma coisa que é contínua, tipo assim, todo objeto que eles frisam tem um significado ímpar na história, né? E é legal ver essa progressão do objeto no início, a questão, por exemplo, o duende, o anão, né? O duende foi do início ao fim, tanto que acabou com a última cabeça decepada lá dele. Aí o porco também, que era uma coisa muito simbólica ali. Tudo assim, eu achei muito legal nesse sentido, de ter muito significado, né? A hora que ele tava fumando, aí ele pega os anões e deixa todos com eles ali acompanhando. Quando ele vai dar aula e ele faz o desenhozinho para depois colocar a cara dele no desenho. Então eu achei muito legal essa simbologia mesmo. Interessante. Legal. Obrigada, Marina. Evelyn, você não quer falar, Evelyn? Na verdade, eu assistindo, né, me veio uma cena no final, né, que mostrava aquele anúncio do rádio, né, falando que o regime, enfim, tinha de fato acabado, enfim. E aí apareceu numa TV, eu não me lembro se era em qual sala, era a sala de alguma casa. E aí aparecia um encontro, né, de duas mulheres com um homem, acho que provavelmente saindo de uma prisão, e me lembrou uma cena de La Noite de 12 anos, quando o Mujica sai, né, da prisão, e ele também tem esse encontro. Não sei se foi uma referência bem direta mesmo, né, provavelmente, porque é Uruguai, né, então, não sei se vocês poderiam comentar algo nesse sentido, se tem realmente alguma coisa, ou
foi só uma observação? Então, Evelyn, eu acho que tem tudo a ver. Acho que o Guillermo, ele fala meio que... Ele tenta demonstrar ali no filme todas as etapas da ditadura uruguaia. Tanto é que eu brinquei ali com a importância da personagem ali da Maria Helena Pérez, a Dolores, que é a companheira do Milo, porque se a gente para pensar, ela é a primeira pessoa que ela vai embora do povoado ali e ela representaria basicamente uma exilada, né? Porque ela já não aguenta o que está passando ali, o que está acontecendo ali no povoado e ela vai embora. Então, meio que tem essa questão do exílio e no final ele tem essa cena e também tem uma outra que tá o coronel e a esposa dele assistindo algo na televisão e são cenas de repressão da ditadura uruguaia. Então, eu acho que esse comentário que você fez faz totalmente sentido. Só que só que esse filme é anterior ao La Noche, né? De 12 anos. Sim, anterior. Legal, obrigada, Evelyn. Mais perguntas, pessoal? Perguntas, observações, comentários? É uma coisa que talvez, não sei se todo mundo conseguiu pegar, a trilha sonora, né? Tem, além do Jaime Ross, que é um sujeito muito estranho, mas as músicas são interessantes, tipo umas milongas, assim. Tem o Belchior, cara. Tem aquela música do Belchior, Velha Roupa Colorida. Tipo, quando eu ouvi, eu fiquei tipo, nossa, cara, realmente isso aqui é um filme de brasileiro uruguaio mesmo. O cara conseguiu misturar as duas coisas em vários momentos do filme e com a trilha sonora também. Tem pessoas aqui que levantaram a mão, mas eu tinha lembrado de uma coisa só para emendar com isso que você disse, Michel. Uma coisa que eu achei muito legal foi também uma das últimas cenas, né, quando eles vão resgatar os dois que estão presos e tal, acontece durante o carnaval, né, e aí tem umas murgas, tal, o jeito... Eu tive a oportunidade de passar alguns dias de carnaval no Uruguai, e me deu uma nostalgia, assim, porque é muito bonito o carnaval do Uruguai, né? Eu passei uns dias em Montevidéu e uns dias em Colônia, e é muito bonitinho que essa coisa, em Colônia em especial, que é uma cidade pequena, né, também, como era essa cidade Mosquitos, né, que chamava a cidade. Depois a Graciela e eu, quando a gente estava perdida na outra sala, a gente foi procurar para ver se a cidade existia, e realmente existia, era um pueblito, mas depois virou o nome de uma outra cidade. Eu não sei, a gente não conseguiu pegar a história da cidade inteira, né. Mas, enfim, essa ideia de uma cidade pequena, né, no Uruguai, e o carnaval, que aí o carnaval é essa coisa na praça, familiar, né, que acontece só à noite, é muito diferente do carnaval como a gente imagina, como a gente tem, né, na maioria das cidades do Brasil, assim. Então eu achei eu gostei muito dessa parte, né, e a música, né, como que as pessoas dançam, eu achei essa parte bem bonita. Bom, aí tem a Grace e a Lígia. Vamos começar com a Grace, que levantou, que parece a mão primeiro, e depois a Lígia. Por favor, Grace. Agora as mãozinhas ficam organizadas, né, na ordem. Michel, ótimo, viu? Que escolha muito boa que você fez, a oportunidade de ver esse filme, discutir aqui com você e com todas essas informações que você trouxe, né? Eu não sabia que era adaptado de um romance
E muito interessante saber que não existiam as personagens femininas, né, no romance. Também fiquei como a Graciela querendo saber o ano do romance, mas depois eu procuro aqui no Google. E eu queria, na verdade, mas comentar, eu levantei a mão bem quando você estava falando da trilha sonora, e me pareceu muito bonita a cena do caminhão, quando eles ligam a música ali naquele toca-fitas, uma coisa bem, assim, nostálgica. Mas foi uma cena que realmente muito poética, muito bonita, né, de um respirar, assim, eles estão ali parados, mas você realmente sente que há um movimento naquela cena, com aquela música, né, e, enfim, acho que era isso, uma cena que me chamou bastante atenção e muito bonita. Essa cena que você está falando, Grace, é a cena favorita do Guilherme. Ele fala muito sobre ela em diversos momentos, quando ele vai falar do filme, então é interessante essa observação. Chegou, Guilherme, chegou na gente. Obrigada, Grace. Aí nós temos aqui a Simone. Ah, tinha a Lídia, saiu da fila, não era Lídia ou Lígia? Lígia, que eu abaixei a mão, como você tinha falado, e eu já abaixei a mão para não ficar... Ah, tá bom. Eu falei, nossa, será que ela desistiu? Então tá, Lígia, então você e depois a Simone. Tá bom, obrigada, boa tarde. Eu gostei muito do filme, eu estou no primeiro ano de letras português e espanhol da Unifesp, mas eu já sou historiadora, então meu coração ficou muito feliz com esse filme, com a função de alguém que se coloca no lugar de historiador, né? Achei muito legal para passar para alunos, por ser um filme em que eles utilizam muito o voz, né? Que a gente vê mais usado em Buenos Aires e poder mostrar que não, que se utiliza no Uruguai também. E o que eu ia perguntar era justamente sobre o carnaval, porque eu não tenho uma referência de como é o carnaval nos outros países da América Latina. Então, acho que você até já respondeu um pouco a pergunta, porque eu não sei como é o carnaval em outros países. E quando a gente ensina cores para o aluno, né, que vai ensinar que o cinza é gris e o cinza de cinzas, eu sempre dou o exemplo de miércoles de ceniza, mas na prática eu não sei como é o carnaval nesses países, então você adiantou um pouquinho, era isso. Queria agradecer, estou conhecendo o projeto agora, pretendo participar, eu gosto muito de cinema nacional e conheço pouco do cinema latino-americano, o que eu conheço eu gosto muito, estava ontem falando até um Quentotino, por exemplo, que eu sou apaixonada por esse filme argentino, então estou super feliz de conhecer o projeto, muito obrigada. Posso falar? Não sei se o Michel quer falar um pouco, Michel, sobre o que a... Sobre o carnaval de outros países, eu realmente não conheço muito, assim, o máximo que eu já pesquisei sobre, né, foi sobre Cuba, então eu acho que não tem muito a ver, talvez tenha a ver com o Uruguai, mas talvez nem tanto, assim, não sei. Eu perdido, né? Eu gosto muito de carnaval. Eu tinha um projeto na minha vida, não sei se um dia eu vou conseguir dar conta, que era conhecer carnavais ao longo por outros lugares do mundo. O difícil de eu fazer isso é porque eu sempre quero passar o carnaval aqui, aí eu não consigo ir, né? No caso da Argentina, como a Amanda colocou aqui, pena que a Etel não veio hoje, né? Porque a Etel ia poder, que é a nossa professora, que é uruguaia, né? Ela com certeza poderia dar detalhes melhores, né? Mas eu fui passar o carnaval no Uruguai faz acho que uns 3 anos. Eu fui na terça-feira eu saí daqui terça-feira de gorda, né? Eu peguei e fiquei aqui até segunda e fui para lá, acho que terça ou segunda, uma coisa assim. E aí, quando eu cheguei lá, eu fiquei sabendo disso que a Amanda Mesquita colocou aqui, que o carnaval no Uruguai dura 40 dias, né? A gente achando que a raiva do carnaval. Lá o carnaval dura 40 dias, só que não tem nada, assim, tem muito pouco a ver com o nosso carnaval, né?
eles só acontece à noite, então a cidade fica normal, não para, não tem um monte de gente fantasiada e bêbada pela rua, como é aqui, né? As pessoas estão lá, trabalham, fazem suas coisas, né? E aí, à noite, acontecem eventos. E aí ele é dividido, pelo que eu entendi, né? Em Montevidéu, pelo menos. Aí, a primeira parte, eles são as chamadas, né? Llamadas, com LL, de chamar, né? E aí, em Montevidéu, ela acontece mais no bairro de Las Flores, que era um bairro que foi, durante muito tempo, um reduto da população negra do Uruguai, né, de Montevidéu. E aí são de tambores, é super lindo, então candombe, né? E aí aí tem desfiles pela rua, só que eu perdi, eu queria mais esse, daí era o que mais me interessava, porque se assemelha mais com a cultura brasileira, com o carnaval brasileiro, né? E aí depois vem como é que chama, Graciela? Da Catarina, como é que chama? As murgas? Murgas. E aí são as murgas. Aí as murgas têm palcos pela cidade, e aí os grupos de murgas são grupos de cantores, todos homens em geral, e eles se vestem como aqueles palhaços venezianos, né, de Veneza, então, uma maquiagem linda, umas roupas maravilhosas, e aí eles cantam, e aí é parecido, a técnica deles é de canto lírico, só que eles têm uma pegada de crônica, então eles ficam comentando coisas que estão acontecendo, as músicas, elas comentam coisas que estão acontecendo social e politicamente no país, então algumas eu não entendia nada, como o Agárrate Catalina, que a Graciela comentou aqui. Então, tem algumas músicas que são super famosas. E aí as pessoas elas levam sua cadeirinha de praia, sentam e ficam assistindo, as crianças sobem no palco. É muito bonito, é muito diferente daqui, é uma coisa muito familiar. E aí a terceira parte, eu não lembro qual eu não fiquei, eu só peguei essa parte das murgas, e foi muito bonito. Quando eu fui à Colônia, eu peguei um grupo de candombe, eu peguei a murga que estava acontecendo na praça, ia ter a escolha da Miss do Carnaval. Imagina, era uma menina bonitinha, assim, que levou que aí punha, que nem concurso de Miss, tão bonitinho. É muito fofo, assim, não tem nada a ver com essa bebedeira, eu tô me despegando aqui, que no Brasil, um negócio bem familiar, assim, sabe? Aí é mais ou menos o que eu sei, mas carnaval, mais carnaval do Sesc, como disse a Grace aqui. Eu tive essa experiência local, assim, eu tenho vontade de conhecer mais, e com certeza então, poderia ficar melhor. Murgas e Llamadas, só para pesquisar depois. Isso, tá. Murgas e Llamadas. É bem interessante mesmo, eu acho, né? Bem diferente do Brasil. E aí, esse grupo aqui que a Graciela comentou, a Agárrate Catalina, é um grupo de murga, e ele é bem tradicional, já existe há bastante tempo, e eles são muito reconhecidos. O Agárrate Catalina é uruguaio também, Graciela? Sim, eles são uruguaios, são super conhecidos. Agora tem um outro, pena que até não esteja aqui, que não consigo me lembrar o nome, que são muito parecidos. Era Comedores de Hongos. Comedores de Hongos. Eu trouxe os vídeos de lá, os DVDs. A Agárrate Catalina é super fácil vocês acharem no YouTube, e é isso, é murga e candombe, né? É muito, muito interessante. Realmente é muito bonito. É muito divertido, né? E visualmente, né? Muito bonito, e musicalmente, o jeito que eles cantam. É bem lindo mesmo. Acho que em algum dos filmes que a gente passou aqui no outro uruguaio, eles fazem uma entrada. Qual foi? Teve algum dos filmes que eu acho que não participei, mas assisti o filme, e eles aparecem e cantam a Agárrate Catalina. Uhum. Eu recomendamos. Legal, então é isso que eu sei, tá, Lígia? Mas é só de quem foi viajar uma vez e ficou encantada, deve ter muito mais coisa do que isso que eu estou te contando aqui. Aí a Simone, né, que tinha levantado a mão, e depois a Graciela.
Sim, eu agradeço, em primeiro lugar, a oportunidade, é a primeira vez que eu estou participando. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, tá, ok. Então, eu vou falar em português mesmo, porque tá todo mundo falando. A minha intenção, quando eu peguei, foi assim, do espanhol, porque eu tô fazendo Senac lá no espanhol, e o ano que vem vou pro avançado, e eu tô participando de charlas abertas. Tem o da Rádio Ambulante, que é muito bom, e eu vi, né, que mandaram também, divulgaram vocês, né, e me encantou. É, é, e na cultura através do cinema. Eu sou química, né? Então ignoro essa área de cinema e eu estou achando muito interessante mergulhar na cultura, né? Espanhol, uruguaio, nossos irmãos, né? Aqui da América Latina, em filme também, né? E, assim, é que eu queria saber do Michel, não sei se ele pode me explicar assim rápido, me tirar da ignorância, né? Porque eu até procurei, assim, na sinopse ou resumo do filme, enfim, fiz uma pesquisada para ver, assim, quando ele foi, deu aquelas aulas lá de história para tentar livrar, assim, não, livrou o amigo, né, tipo, livrar a barra do amigo, e me desculpa, mas, assim, como fala muito rápido, realmente eu não consegui pegar direito. Como foi essa metáfora, como foi essa estratégia para ele, assim, inclusive a mulher do coronel, para mudar de ideia com essas aulas? Será que o Michel pode por favor, me tirar dessa ignorância? Até peço desculpa, mas eu queria saber dessa parte importante do filme, mas eu não consegui pegar, Michel. Então, tô vazando meu áudio. Então, meio que a ideia ali é ele entrar dentro do quartel, né? Para ele saber se o Milo tá vivo. Então, a ideia em si é ele entrar dentro do quartel para conseguir tirar o Milo de lá. Primeiro as filhas do Milo vão atrás, então elas sabem que ele tá lá, né? Tem momentos antes bem no começo, assim, quando ele vai preso, que a filha mais velha dele vai até lá no quartel, faz uma cena e tal. E aí depois tem vem essa ideia do Snow que é meio que entrar dentro do quartel para conseguir tirar o Milo, né? Meio que eu entendi dessa forma, que a ideia era estar lá para conseguir tirar o cara de dentro. O Guillermo, o diretor, ele comentou sobre isso, e ele falou que isso era algo que acontecia quando ele foi fazer a pesquisa, que alguns militares relataram essa questão que as pessoas meio que tentavam se infiltrar dentro dos quartéis de cidade pequena, assim, para conseguir tirar algumas pessoas. Claro que quase nunca dava certo, mas em alguns momentos isso aconteceu. Tanto que tem uma entrevista que ele dá para um programa uruguaio, agora eu não vou lembrar o nome, que o sujeito que está entrevistando, ele fala, isso é meio inverossímil, né? Acho que a parte meio mais lúdica, meio nada a ver, assim, do filme. Só que ele fala, não, pelo que eu consegui apurar e pesquisar com alguns militares, isso acontecia, sim, mais do que a gente pensa, né? Mas, enfim, não sei se eu consegui te esclarecer, Simone. Sim, obrigada. Eu também fiquei confusa nessa parte, mas é para entrar. Obrigada a todos. Obrigada pela oportunidade. Andrea, você está sem som. Eu me liguei agora. Obrigada, Simone. Que bom e que legal a gente fica muito feliz de termos os nossos participantes fiéis e ficamos muito felizes quando chegam novos também, e tomara que eles também fidelizem, né, e participem
e participem, continuem participando, né? Então, que bom, Simone, que você pôde aqui participar com a gente. Aí tem a Graciela e depois tem uma pergunta da Rutiele. Graciela, pode estar com a mãozinha levantada? Vou tirar a minha mãozinha. Queria comentar algumas coisinhas, assim, eu vou começar por esta última da Simone. Michel, não sei se você vai... assim, eu também achei que foi super arriscado, né, um filme sem legenda, porque eu mesma tinha muita coisa que não entendia, né, e tinha que voltar, o que eles falaram? Mas eu acho que essa história que que se chama, la película se llama Otra Historia del Mundo, es justamente lo que hace el profesor cuando está dando clases. Entonces, él le cambia el nombre a algunos personajes, a algún personaje, y siempre los llama de Striga, que es el apellido del amigo que está preso. Entonces, él va cambiando, va tomando los nombres de los personajes y le va llamando siempre Striga. Y esa cosa de la inverosimilitud, que para mí también fue medio, en esa parte parecía medio inverosímil, porque de hecho no se ven los personajes, los alumnos que están ahí cambiar, a no ser la mujer del coronel, ¿no? Que ella sí cambia, sí. Pero, en fin, me parece que está ahí, porque yo me estaba preguntando, bueno, pero ¿por qué se llama Otra Historia del Mundo? ¿Dónde está esa Otra Historia del Mundo? Y me parece que están ahí, en las clases de historia, donde los personajes se llaman Striga, que es el apellido del... Pero es difícil de entender, una leyenda para esa película hubiese sido bueno, pero no sé, Michelle, si estás de acuerdo, ¿no? Fue lo que me pareció. Y otras dos, bueno, y justamente que Lilla había comentado, ¿no? Digo, justamente esas escenas del profesor son las formas de driblar la censura, ¿no? Las formas de resistencia, ¿no? Entonces es como, y es todo tan lindo, lindo y divertido la forma en que la cuenta, ¿no? Y el último comentario que quería hacer, que también es sobre lo que dijo Lilla antes, el uso del vos. Acabo de leer una novela costarriqueña donde el vos se usa igual que en Argentina, además se alterna entre el vos y el usted, y el usted en tratamientos afectivos y cercanos, pero el vos igualito que en Argentina, y en Nicaragua también. Gioconda Belli, podemos leer su novela La mujer, el país bajo mi piel, está lleno de voz y en un uso muy parecido al argentino, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé si en toda América Central no hay un uso del vos. Yo no trabajo con esa parte de lengua, y las chicas que lo digan, pero mucho uso del vos en la misma forma que lo conocemos en el Río de la Plata. Solo de información. Ok, es solo eso. Graças, Graciela. Quer fazer algum comentário sobre o que a Graciela falou, Michel? Eu concordo totalmente com o que a Graci falou. E até o próprio diretor, ele explica isso em um podcast que eu ouvi. Depois eu vou colocar lá o link lá no grupo. E ele meio que dá basicamente a mesma explicação que você deu sobre o nome do filme. Ser por causa dos Striga e tal, enfim. E é legal que ele não só mete o Striga toda hora, como ele inventa, tipo aquela primeira vez, a primeira aula, né, que ele fala para você imaginar que você está na caverna, e como é que chega, e aí comem, são canibais, e não sei o que você fala, meu,
Cara, é bom, né? Aí pergunta, mas de onde você tirou? Ah, eu tirei, eu leio muito. Lo conto na próxima classe. E eu conto na próxima aula, é muito bom. Tipo Sherazade, né? Que era da Mil e Uma Noites, ainda tinha essa coisa, né? E aí, como ele usava o... Como é que chama aquele negócio, gente? Retroprojetor, né? E as figuras, e ele põe a cara do cara e tudo, né? Me dava essa sensação da caverna, né? A noite em que acaba a luz, né? Essa sedução, né? Tem muito a ver com essa coisa da Mil e Uma Noites, né? A sedução a partir da narrativa, né? E de deixar para a próxima noite e de ir conquistando toda aquela população, né? E contando a história. Enfim, eu acho que tem outra coisa interessante, que é a história depende de quem conta, né? Eu acho que também é uma coisa que fica, né? Então, a história, dependendo de quem conta, ela vai ser... Lembrei muito também do La História Oficial, né? Enfim, também fala de ditadura e não tem essa pegada humorística que esse filme tem, né? Principalmente nessas cenas, né? Mas que depende de que a outra história do mundo, ou a história oficial, qual é a história que a gente conhece? Depende de quem está contando a história, né? Então, eu achei que também dava para fazer uma pontezinha por aí, com La História Oficial, né? Bom, gente, olha, eu tô hoje, quem costuma fazer a lista de presença é o Michel, então, agora o Michel hoje ele está apresentando, então eu me perdi aqui no chat, na lista, vocês me desculpem, é que eu estava tentando também fazer a lista de presença. Então, eu perdi aqui alguns comentários que as pessoas foram fazendo na lista, falando sobre a trilha sonora, né? A Mayara comentou que ela gostou da trilha sonora, e a Marta fez 2 observações aqui também, sobre quando a gente vê o ator no início do filme, não tem como lembrar do Belchior, que é interessante. Você quer fazer algum comentário, Marta? Você quer falar sobre esses 2 comentários que você faz aqui? Marta, você está entre nós? Meu microfone estava ruim. E agora, dá para ouvir? Dá sim, por favor. Pode falar. Não, então, é que eu ia falar logo no início, que quando a gente vê esse ator logo no início, né, ele lembra o Belchior. E a gente, assim, nem espera que a música dele vá tocar no filme. E é o que é surpreendente, né, porque, assim, quem conhece o Belchior e olha, assim, e a hora que ele fica preso lá, recluso, não tem como você não lembrar dele mais ainda, a hora que ele fica recluso dentro do quarto dele, né, porque ele some a gente tá vendo ele no filme, mas ele some da vista de todo mundo, que foi o que aconteceu com o Belchior, né? E não tem como não rir disso, e não tem como não lembrar disso, né? E eu modo de dizer. E a outra coisa que eu tava vendo ali no filme também foi a hora que a menina tava passando pelo campo de futebol ali, e a gente que acabei ainda, né, que a gente assiste muito os filmes americanos, né? Americanos que eu falo da norte-americano, né? E a gente, na hora que ela passa e eles estão vindo atrás, a cena é igualzinha, assim, né? Que você vê aquelas ruas, aquele calçadão, né? E que sempre acontece alguma coisa no calçadão nos Estados Unidos, que vai, nossa, agora a menina vai ser pega, né? E não, e acontece uma outra cena inesperada, que o menino que defende ela, né? Dos outros lá, e ele não põe em bala igual todo mundo, né? Porque geralmente nos filmes que a gente está acostumado a assistir, todos eles se juntam na maioria das vezes, né, se juntam para atacar uma menina ou um outro, quem eles acham que tem fragilidade na visão deles, né. E foi algo também inesperado, assim, para mim. Obrigada, Marta. Quer comentar, Michel? Essa associação com o Belchior foi excelente, né? Até que do sumiço. Nossa, isso do sumiço é sensacional, viu, Marta? Porque eu não tinha parado para pensar nessa questão do sumiço, agora você falando, que aqui rindo, porque realmente tudo a ver ali o Belchior com o personagem do Troncoso. Muito bom, Marta, adorei essa sua observação. E a Ruchelli fez aqui alguns comentários sobre a língua, né? No bar, que fala... Você quer comentar, Ruchelli? Como não tem legenda, então a gente vai lá e fica ouvindo durante
o filme, as falas dele, muita coisa a gente vai pela referência, pela suposição. Aí eu achei bem bacana o filme. Na sinopse, ele comenta que é um pueblo fronteiriço de mosquitos. Então, quando chegou essa cena do bar, que eles tomam, o bar tá fechando, falta 5 minutos, aí ele fala em português bem claramente. Aí é uma coisa que se destaca no meio da fala. Foi só Aí eu percebi essas duas partes. Aí, Tem até uma cena, né, que quando o personagem do Troncoso sai do quarto, finalmente vai para o bar, e aí acho que o dono do bar fala alguma coisa para ele fala, olha, realmente está precisando, já está na hora de você falar espanhol direito, né? Ele fala alguma coisa assim. É verdade. É um portunhol, né, que eles estão falando ali dentro do bar, principalmente, né? O dono do bar, ele fala portunhol, assim, de boa. Zezé. Mas ele se coloca como brasileiro mesmo, né? Sim, sim. Brasileiro que fala portunhol. É verdade, Mayara. Depois, deixa eu ver o que mais que tem aqui. Se mais alguém tinha dito alguma coisa. A Rutieli já falou. A Rutieli... Botei o caralho, acho que é isso. Aqui a Mayara esclareceu. Você quer fazer um comentário, Mayara? Que você fez alguns comentários ao longo comentários curtinhos, você quer falar? Eu não sei muito o que falar, eu acho que vocês... Acho que, no geral, vocês já esclareceram bastante, várias coisas e tal. Mas eu gostei muito do filme, eu gostei bastante da trilha sonora, eu achei muito boa. Eu sempre observo isso nos filmes, tento ver o que conversa e tal com as cenas, eu gostei muito da fotografia também. Eu achei muito engraçado o papel do dono do bar, né? Quando ele falou essa parte que ele falou... meio que foi o que vocês falaram também dos brasileiros, né? Não se recusarem a falar espanhol, às vezes. Aí meio que ele falava o espanhol dele, mas do jeito dele, né, e tal, aí o outro cara fala lá pra ele, já tá na hora de aprender o espanhol, né, alguma coisa assim, e aí ele fala, botelho é o caralho, ele, tipo, sabe, ele faz uma brincadeira, eu gostei muito desse personagem, assim, enfim, gostei muito do filme, no geral. Muito bom, Mayara. Aí aqui eu acabei de ver que a Ellen e a Amanda também levantaram a mão, você quer falar, Ellen? Oi, tá me ouvindo? Sim. Eu queria falar, um comentário bem simples, aleatório, que foi uma das coisas que me chamou muita atenção no filme, que é básico, né? Além de tudo que já foi falado, além da fotografia ser maravilhosa, uma coisa que me chamou muita atenção foi o som dos pássaros, que aparece durante o filme o tempo todo. E foi uma coisa muito sensacional para mim, porque foi, acho que uma coisa muito da identificação, porque é o mesmo som de pássaros que tem onde eu moro. E normalmente a gente vê filmes, né, hollywoodianos, essas coisas, e se tem um som, ele é um som diferente, não é um som nosso. E aí quando teve várias cenas, né, com som de pássaros ao fundo, e aqui onde eu moro tem bastante mato, e são os mesmos sons, eu me senti assim, latina mesmo, é um filme familiar, assim, a gente se sente pertencente de alguma forma, mesmo nos mínimos detalhes. Era isso. Comentar, Michel? É isso, né? Esse som ambiente é muito interessante, ao mesmo tempo que uma observação que acho que alguém fez aí também, que algumas falas são meio baixas, né? Não é só questão de ser rápido e tal, mas também algumas falas são um pouco baixas. Talvez é algo que o Guillermo pense para um próximo filme, não sei. Que o Alívio de Luto também tem essa coisa
do som um pouco baixo, mas enfim. Legal. Alívio de luto não, a viagem que hacia el mar, perdão. Uhum. Aí agora temos aqui a Amanda, que quer comentar também. Por favor, Amanda. Oi, gente, boa tarde. Parabéns por esse projeto maravilhoso, pela escolha do Michel, sempre sensacional. Vocês falaram do bar, e eu lembrei que a motivação, né, o que gerou tudo que se desencadeou ali no filme, foi uma revolta com o horário do bar, né? Do bar ter que fechar às 10, não foi nenhum motivo nobre, assim. O que revoltou, o que motivou o sequestro dos anõezinhos, foi eles estarem bem chateados com o horário do bar fechar. E isso também nossa, é engraçado, né? Tudo ali enfim, eles abordam a ditadura e tal, mas com uma sutileza, né? Não mexe no horário do meu bar, por aí. Eu acho que esse é um excelente motivo de revolta. Eu estou super de acordo. Eu também. Isso não é motivo de revolta, gente. O que é, né? Concordo. Super apoio. O Guillermo, ele fala sobre isso, que nas metáforas que ele tenta apresentar durante o filme, uma delas é essa questão do bar, que tem a ver um pouco com o real motivo de ter acabado a ditadura uruguaia, que tipo, é uma coisa meio nada a ver, não tem a ver com a luta ou alguma coisa muito séria, não sei o quê, não, mas é algo meio aleatório, assim. Ele falou um pouco sobre isso. Legal. Aí aqui tem outros comentários, a Ana Aurora falando que a fotografia é bonita, a Roque falando sobre o comentário acerca dos pássaros, né? E Luciana dizendo, minha amiga é uruguaia, se lembrou muito da infância dela vendo o filme, os mais velhos consideravam chique colocar os anões nos jardins, os jovens achavam brega. Anão de jardim é um clássico, né, gente? Eu, quando era criança, achava maravilhoso quando eu passava numa casa e tinha anão de jardim, eu achava chique também, achava muito chique. Não sei se você quer comentar mais, Luciana? Não sei. Na verdade, eu gostei do filme inteiro, mas ele não me remeteu à minha infância, porque eu sou brasileira. Minha amiga ficou muito emocionada. E ela sempre disse que os uruguaios são muito politizados, que durante a ditadura no Uruguai, eles ficaram muito angustiados, muito atentos, que agora ela sente o povo brasileiro mais politizado, mas não na mesma época. É como se os uruguaios já tivessem desenvolvido esse sentimento de luta pelo nacional mais politizada antes que os brasileiros. Assim, as conversas nos bares eram mais politizadas do que as brasileiras. Ela vivia há 30 anos aqui. E ela queria muito estar nessa conversa. Ela se inscreveu, inclusive, mas ela não pôde estar. E eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Que bom, Diana. Que bom, ficamos felizes. Obrigada pelo comentário. Não sei se o Michel quer falar alguma coisa. E aí temos a Marta, que quer fazer um... Amanda está com a mãozinha aqui levantada, não sei se ficou da última vez. E a Marta também estava com a mão levantada e agora baixou. Não sei, gente, como é que está. Já falou, tá bom, Amanda. E Marta, você quer falar? Ah, sim. Então, esse filme, eu lembrei muito também daquele do Guantanameira. Lembra? Sim, por que você lembrou?
Eu lembrei, ele tem uma porque, assim, por causa da ação das mulheres no filme, né? O que elas fazem, e tipo, porque elas que também, assim, no filme deu muito movimento. E agora? Estamos ouvindo. Elas deram muito movimento naquele filme, né? E assim, e aquele outro menino, esqueci o nome dele agora. Não é o nome dele, o que ele fazia, até que ele subiu na pilastra, que ele acabou sendo derrubado lá, no final do filme, que ele muito cheio de si, ele acabou subindo, acho que acabaram tirando a escada dele lá na... Porque ele era, de uma certa forma, embora seja assim, na época, era uma época acho que de ditadura também, né, lá no Guantanameira. Mas o fato dele... O fato não é ditadura, desculpa, é assim, o que eu tô falando é o poder que ele tinha, né? E era igual o poder, assim, igual que eu falo, não pelo cargo, né? Mas o domínio que ele tinha das coisas, né? E a forma que ele acabou sendo, tipo, derrotado, que se fala, caído, não sei, derrubado, né? Uhum. E foi o que aconteceu com esse coronel, né? General. E porque elas que davam dando movimento no filme. E se você for ver assim, e o jeito, o estilo meio... a coisa é séria, mas o jeito meio comédia de ser, né? Das coisas que acontecem, né? E tem uma cena... E tem essas cenas do cemitério. Dá pra você... remete a aquelas cenas lá também do filme, por conta disso. E a outra coisa que eu ia falar... é na hora que eles estão dentro da sala, que lembra o mito da caverna, quando ele começa a contar a história, que tá as pessoas lá dentro, pelo menos eu lembrei disso, né? Na hora que ele tá lá, e que aparece aquelas coisas, aquelas imagens que ele põe na parede, aquela luz acesa ali dentro, com todo mundo ali dentro, né? Que ele tá contando história, e a história é isso, do mito da caverna, né? Que é a história que as pessoas não conhecem, né? E elas têm que sair dali tentam sair dali de dentro, para lá para fora, e é por isso que também, para mim, lembrei por conta da história que ele estava contando ali, dentro da sala. Uhum. Verdade. Obrigada, Marta. Aí, Michel, se você quiser, você fica à vontade para comentar, tá? Tranquilo. É só uma coisa que eu falei, assim, o final da década de 90 ali, que o Alívio de Luto foi publicado, para ser mais preciso para Grace, foi em 1998, então já realmente é o final ali da década de 90, mas em 98, para ser mais específico. E uma indicação, assim, pro pessoal que quiser saber mais um pouco do filme o La Máquina de Pensar, que é um programa de rádio uruguaio, mas ele tem em versão podcast, e tem uma entrevista muito interessante com Guillermo Casanova, que basicamente muitas das informações que eu falei aqui eu tirei dele nessa entrevista. Ótimo. Obrigada pela sugestão, indicação. Aí, gente, já estamos aqui, 4h30, eu só perdi aqui algumas coisinhas do chat, eu só vou comentar, né? A Neide falou sobre o carnaval que em Cuba não coincide com o nosso, a data, então aí, pessoal, se querem passar carnaval em Cuba, vejam antes quando a gente puder viajar, né? No dia que a gente puder viajar, dei uma conferida, para não perderem a viagem. E depois, aqui a Rô também fez um comentário sobre o que a Graciela tinha dito, quanto a não entender bem, né? Eu acho que tem a ver, eu acho que tem menos a ver, talvez, com o sotaque, mais com a qualidade do som, né? Eu acho que vai mais por aí. Eu acho que é qualidade do som mesmo, né? Mas que sotaque, isso que Michel falou, tem momentos que é muito baixo, às vezes talvez até a dicção, né? Mas não foi fácil, não. Eu também tive momentos em que eu não entendi muito bem.
Então, se alguém se sentiu assim, ai, não entendo espanhol, pode, não é por esse filme. Argentina, com sotaque ali, né? Eles estão ali no Rio da Prata, Argentina, Uruguai, não tem muita diferença, e ela não entendeu. Então, fiquem tranquilos, durmam bem, que... E, bem, depois a Grace falou alguma coisa aqui sobre a questão do Colombo, né, do Cristóvão Colombo, que ele sempre, o coronel, dizia que só podia falar da história a partir do Cristóvão Colombo, que antes não importava, né? Posso fazer um comentário sobre isso que a Grace falou? Que é um clássico da ditadura. Eu estudei em ditadura, então, na realidade, pode falar de alguma forma, né, até o descobrimento da América, que é o que ele faz, né? Porque depois tudo vai ser político, de alguma forma. Então, quando perguntam para ele de onde que ele tirou essa informação das cavernas, ele vai para o século XX, e aí fala assim, ai, desculpem, porque eu não posso falar deste período, né? Então, assim, é como que a história até a chegada dos espanhóis na América não vai gerar conflito, mas se ele falasse de um dia depois de 1492, não lembro ele falar de 25, alguma coisa assim, ele ia preso, né? Então é isso. Então, o que ele faz é pegar o Striga como personagem de todos os fatos que teve até o descobrimento da América, né? Acho que até o como é que se chama? Como é que é, gente? Indiana Jones era qual é o nome da profissão mesmo? Como é? Arqueólogo. Arqueólogo, isso. Arqueólogo. Foi um arqueólogo que descobriu, e o arqueólogo chamava Striga, só que aí ia ser vídeo, né? Eu que estudei durante a ditadura, por exemplo, a gente nunca estudamos peronismo. Não existia o peronismo na história, no curso de história, imagina, sabe? Então, é isso, é bem divertido o jeito que eles trabalham com isso no filme, né? Que era uma coisa que a gente estava falando, né, Graciela, que você falou, achei que fosse uma comédia, mas eu falei, não, mas é uma comédia uruguaia, que é essa comédia, assim, né, que não é escrachada, né? Você vai ver, sei lá, o que é um filme que é classificado como comédia, mas você fala, gente, ele é todo assim, é um humor, não é um humor escrachado, né? É isso, sutil, engraçado nesses pequenos detalhes, né? Então, nas atrapalhadas, né? Imagina, o cara vai invadir o rádio com aquele saco na cabeça que não enxerga, né? Tipo, você fala, meu, pelo amor de Deus, né? Mínimo, né? É muito engraçado. Enfim. Tragicômico, né? É muito bom mesmo. Bom, gente, a gente já passou aqui uns 10 minutos do nosso horário, sinal de que a conversa tá boa, né? Temos bastante pessoas na sala ainda, mas eu acho que a gente podia ir finalizando, né? Todo mundo aqui gostou muito do filme, deu para ver, a discussão foi ótima, muito obrigada, Michel, arrasou. Ficamos todos aqui muito felizes e orgulhosos com a sua fala, tenho certeza, né? Os professores aqui. Marta Tess que vai ver o filme de novo para pegar né, esses detalhes aqui da discussão. Aqui as professoras orgulhosas. Foi uma ótima tarde. E aí, então, obrigada, Michel. E eu vou finalizando, aqui o pessoal pode ir lendo aqui os comentários que estão aqui falando sobre vocês, sobre a apresentação e sobre o filme. E, bom, gente, então, a gente está planejando uma exibição em janeiro, ainda não está fechado, né? Mas se sair certinho, a gente, porque janeiro ainda nós estaremos no período letivo, né? Não é verdade? Na Unifesp. Então, provavelmente a gente vai fazer uma edição em janeiro também, mas aí a gente avisa todo mundo, pelos nossos meios de comunicação. E muito obrigada novamente ao Michel, muito obrigada a todo mundo que participou, que assistiu, que fez comentários, falando ou no chat. E aí a última do ano, então, que tenhamos boas festas, na medida do possível, né?
e que o ano que vem, por favor, seja melhor que este. E é isso, mas foi muito bom ter vocês aqui, quem pôde participar nas edições ao longo do ano, e nesse fechamento aqui com o Michel, que foi muito, muito bom, né? E é isso, gente. Obrigada, bom fim de semana, bom fim de ano para todo mundo. Tchau, gente. Foi muito bom, obrigado. Michel, muito obrigada. Tchau. Obrigado, Grace. Tchau. Tchau. Beijos. Beijos.